Ai, gente. Boa noite para todo mundo, de novo. Essa é a nossa primeira live da LabPsi. E a LabPsi é a Liga Acadêmica de Psicologia Hospitalar e da Saúde Hospitalar, né? Ela foi criada aí a partir de um projeto de extensão da Universidade de Cuiabá. E hoje a gente tem como palestrante a professora Suzana Lame. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, psicoterapeuta, né? Como eu disse, ela é professora de diversos cursos de pós-graduação e orientação de trabalho de conclusão de curso. Ela também é professora da área de psicologia hospitalar desde 1987. Ela não tem a conta de milhares de alunos com os quais contribuiu na sua formação. E acatando aí aos desafios, né, ofereceu até mesmo o primeiro curso de atendimento psicológico domiciliar do Brasil. Ela ministra palestras, dá supervisão e consultoria, é autora dos livros Ensaios de Psicologia Hospitalar, A Ausculta da Alma, Tigrinha é Adotada, Como Viver Bem, Comunicação de Más Notícias, Bons Modos, Afabilidade e Cortesia, além de inúmeros outros para publicação, dentre eles muitos infantis. E também é autora de diversos artigos científicos já publicados. Como psicoterapeuta, né, ela atende crianças, adolescentes e adultos, online e presencial. Tem aí a vasta experiência em atendimento de pacientes com câncer, inclusive crianças em fase terminal da doença, luto não reconhecido, depressão, ansiedade, pacientes grandes queimados e muitos outros. Na pandemia da Covid-19, idealizou, elaborou, implementou e coordena o projeto social Terapia ao Alcance de Todos, que é oferecido online, alcançando aí dezenas de pessoas que precisam de psicoterapia e não tem como arcar com o usual investimento. É pioneira em psicologia hospitalar em Belo Horizonte e tendo ajudado aí a construí-la, esse ramo, e é referência nessa área. É também pioneiro no trabalho com tutores de animais com câncer em Belo Horizonte, Minas Gerais, junto à oncologia veterinária, oferecendo suporte ao luto não reconhecido. Vamos esperar então a dona Suzana, ela poder entrar, para a gente poder, para ela poder nos apresentar sobre esse tema e a gente poder. Boa noite, professora Suzana. Boa noite, Rebeca. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante, né? Ex-estudante, na verdade, agora recém-formada na universidade, mas ainda faço parte da Liga. A gente já fez uma breve apresentação sobre a senhora, então, se a senhora quiser começar, já pode começar. E seja bem-vinda à nossa primeira live da nossa Liga. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? Eu só fazer um... Deixa eu ver se vai dar certo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Suzana Lame, né? Eu quero agradecer a vocês o convite para estar aqui. É um prazer, é uma honra estar aqui na aula inaugural, né, da Liga de Psicologia Hospitalar da Universidade de Cuiabá. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui de psicologia hospitalar. Tem algumas perguntas que eu pedi à Rebeca que me passasse, que poderia interessar vocês. Eu anotei. Mas antes de responder as perguntas, eu gostaria de falar para vocês o que é a psicologia hospitalar, né? Então, a gente entender o que é, né, a psicologia hospitalar. Então, é uma psicologia que é dirigida a pacientes que estão internados em hospitais gerais. Tá? Então, que vai se estender também aos consultórios e ambulatórios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a psicologia hospitalar ela pode ser feita também fora do hospital. Mas a gente fala disso daqui a pouco, né? O que é importante a gente entender que o que vai caracterizar a psicologia hospitalar não é o local de atendimento, né? É o nosso objeto de estudo, é o que nós vamos atender, o nosso objetivo. Isso faz a diferença da psicologia clínica.
que também é um assunto para depois, porque é mais complexo. Mas, enfim, então, continuando, o que é a psicologia hospitalar? É importante a gente lembrar que toda a atenção da psicologia hospitalar ela está voltada para questões muito específicas, que vêm sempre da doença ou da hospitalização ou das duas coisas, né? Então, é do processo do adoecimento, é do sofrimento causado pela doença, pela internação, por todo esse processo que envolve o adoecer. Né? Qual que é o objetivo da psicologia hospitalar? Diminuir a dor emocional do paciente e da sua família. Então, o que a gente vai pensar? Né? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode ajudar a diminuir a dor emocional do paciente e da sua família? Então, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, como é o trabalho que a gente vai executar ali dentro do hospital. Né? Então, é muito importante que a gente perceba, né, qual que é o nosso objetivo e como que a gente vai alcançar esse objetivo. Então, é muito importante, né, como que eu vou fazer isso dentro da psicologia hospitalar? Acolhendo os pacientes, acolhendo os familiares, escutando a dor deles, ajudando no processo de elaboração do sofrimento pelo qual eles estão passando, obviamente, né? E sempre lembrando que dentro do hospitalar a gente vai trabalhar o tempo todo com sentimentos e comportamentos. Então, é o que eu sinto diante daquela patologia, daquela internação, e como eu me comporto diante daquilo, né? Falando como se eu fosse o paciente. Então, isso que é importante da gente considerar. Então, por exemplo, como que o paciente está se comportando em relação àquela doença? Ele está conseguindo lidar bem com a situação, ele não consegue lidar bem, ele está muito angustiado, ele está deprimido, está apreensivo. Como está esse paciente? Né? Em relação ao tratamento, então, como ele está em relação ao tratamento? Ele está colaborativo, ele não está colaborativo? O que impede dele colaborar? Então, tudo vai ser avaliado e tudo faz parte do nosso trabalho. Né? E sempre, gente, muito importante, quando a gente trabalha com a psicologia hospitalar, a gente ter o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde em mente. Então, qual é esse conceito? O que é saúde para a Organização Mundial de Saúde? Então, saúde é o total bem-estar biopsicossocial do homem e não somente a ausência da doença. Vocês vão ouvir falar disso o tempo todo, né? E acrescentado a questão da espiritualidade. Então, é biopsicossocial e espiritual. Né? Quando a gente pensa saúde é o total bem-estar biopsicossocial, já teve um monte de trabalho falando que não existe total. Gente, é óbvio, né? A gente tem que relativizar. A gente está falando de um conceito que seria o ideal, né? Não existe o total bem-estar. Então, assim, é o total bem-estar que se pode alcançar, tá? E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que o ser humano é um ser global, né? Onde o biológico, o psicológico, o social e o espiritual estão interligados o tempo todo. Qualquer alteração em uma dessas esferas vai comprometer as outras. E quando a gente fala do paciente internado, a gente está falando do biológico. Então, o biológico está comprometido. Né? Então, vamos pensar, dou um exemplo. Né? O sujeito está vivendo a sua vida tranquilamente. Aí ele descobre que está com câncer e que precisa fazer um tratamento. Ele vai ter que se organizar. Né? No biológico, aí vamos fazer uma leitura dentro do conceito, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, no biológico, ele tem uma alteração, ele tem uma patologia que precisa se tratar. Então, ele vai passar por um tratamento. No psicológico, ele tem medo, ele sente angústia, sente ansiedade. O diagnóstico de uma doença grave é um baque para o sujeito. Então, isso vai ter uma alteração psicológica, obviamente, uma reação, né, ao diagnóstico. No social, ele pode ter um rebaixamento das suas atividades. Então, quando ele se sente mal, ele tem um rebaixamento, isso não tem como fugir. Quando ele precisa ser internado, ele tem um rebaixamento das suas atividades. Quando ele precisa ser afastado do trabalho, né? O que também pode gerar uma perda financeira, em que também vai ter um baque no emocional. Então, no momento que ele mais precisa, né, do trabalho, dos recursos financeiros, ele pode ter uma perda significativa. No espiritual, ele pode procurar a sua força para continuar a sua luta, para continuar o tratamento. Então, lembrando, gente, que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, tá?
São coisas distintas, são coisas diferentes. Bom, mas isso daí é para um outro dia, né? Um assunto longo também. E aí vocês podem me perguntar, qual que é a linha da psicologia que melhor se enquadra ou se adapta à psicologia hospitalar? Todas. Todas as linhas. A psicologia hospitalar comporta todas as linhas de trabalho. Tá? Sendo que é muito importante que o paciente consiga, através qualquer linha que você escolha de trabalho, dar um significado à sua doença dentro daquele contexto de vida dele. Então, qual que é o significado dessa doença naquele momento? O que ela traz? Né? Como que ele entende aquela patologia? Então, é isso. Feitas essas considerações iniciais, né? Agora eu vou falar um pouquinho de algumas dúvidas que vocês me passaram hoje com antecedência, para tentar responder todas as perguntas. Tá? Então, eu vou abrir as perguntas aqui, para a gente poder começar a responder. Então, aqui, a primeira pergunta: qual é a maior dificuldade que o psicólogo hospitalar encontra dentro do hospital? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Aí eu fiquei pensando, né, qual que é a maior dificuldade que se pode encontrar dentro do hospital, no caso, né, o psicólogo hospitalar. Eu imagino que talvez seja mostrar o quanto o emocional precisa ser levado em consideração quando o paciente adoece. Porque o paciente, quando ele chega no hospital, ele chega por uma questão biológica, por uma questão orgânica, que é o que vai motivar a internação e o que vai manter a internação dele. Né? O emocional não vai provocar essa internação e muito menos manter o paciente internado. Então, acho que a maior dificuldade é mostrar o quanto esse emocional ele também tem um peso e ele também precisa ser assistido, né? Então, talvez essa seja a maior dificuldade. No início, nós tínhamos muitas dificuldades, até porque a psicologia não tinha o reconhecimento que teve com a pandemia. Então, acho importante falar, porque a Covid veio para mostrar para a gente que o emocional é muito importante, né? Que o psicológico das pessoas é muito importante. Então, assim, a gente tem agora aí um caminho pela frente que eu imagino que será muito doloroso, nós vamos ter as sequelas da pandemia. E eu não estou falando nem da patologia, nem só da Covid. Eu estou falando de tudo o que a gente teve que restringir, de tudo que a gente teve que readaptar, e a gente não conseguiu ainda voltar a uma normalidade. Então, assim, a gente esperava no início da pandemia 2 semanas de confinamento, tem 2 anos. Né? Então, isso traz um reflexo a longo prazo. E não estou nem pensando nas crianças, que vão sofrer aí consequências gravíssimas, principalmente aquelas que passaram o primeiro ano de vida confinadas, né? Sem ter um relacionamento com outras crianças, sem conhecerem a rua, bom, enfim. Então, depois eu falo disso, porque eu até tenho um projeto social para atender a questão da pandemia, para poder ajudar as pessoas. Então, se tiverem interesse, depois entre em contato, né, um projeto social que eu criei na pandemia para atender exatamente as pessoas que estavam passando por dificuldades. E eu tenho uma equipe trabalhando comigo hoje, é muito, muito interessante, muito legal, e a gente está assistindo essas pessoas, não só em função da Covid, mas todo esse momento que a gente está vivendo. Bom, então eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos é isso, né, de mostrar o nosso trabalho também, eu acho que é uma dificuldade, porque cada um de nós vai trabalhar de uma maneira diferente. Então, agora me lembrei, eu tinha 2 estagiárias trabalhando comigo no hospital, com crianças, e uma delas era uma pessoa bem fechada, mais introspectiva, fazia um trabalho maravilhoso dentro do hospital, mas ela entrava e saía, só os pacientes viam. E a outra, ela era mais barulhenta, então chegava, distribuía brinquedo, arrastava a cadeira. Aí eu fico pensando, qual que é a dificuldade daquelas pessoas que estão ali dentro do hospital e não conhecem a psicologia? Qual é essa dificuldade de entender qual é o nosso trabalho? Porque cada um trabalha de uma forma, né? Cada um aborda o paciente de uma forma. Então, eu acho que uma dificuldade seria essa também, da gente falar do nosso trabalho, das pessoas entenderem qual é a nossa função ali dentro, né? E não só a dificuldade dentro do hospital, né? Mas eu penso também na dificuldade que o psicólogo tem de inserção dentro do hospital.
Né? A gente precisa entender, por exemplo, que o paciente que está ali dentro do hospital, ele está porque o médico internou, e quem responde pelo paciente é o médico. Então, a gente precisa entender isso também, e trabalhar de maneira harmônica com toda a equipe. Né? Então, assim, de vez em quando existem umas brigas assim, estranhas, né, de que o paciente é de todo mundo, não, o paciente está ali dentro do hospital, ele é do médico. Ninguém se internou por conta da psicologia, ninguém se internou pela fisioterapia, ninguém se internou pela fono. Então, assim, ele é um paciente assistido por uma equipe multidisciplinar, mas ele não é um paciente que veio pela equipe, ele veio para um tratamento de saúde orgânico, físico, biológico. Então, a gente precisa entender isso e trabalhar de forma harmônica com toda a equipe, e não disputar paciente. Tá? Então, a gente precisa entender, né, se posicionar dessa maneira para a gente ter um bom relacionamento com a equipe. A segunda pergunta de vocês seria: lidar com demandas delicadas afeta o emocional do psicólogo? Eu diria que não. Por quê? Porque a gente está preparado para lidar com essas situações. Né? Quando a gente estuda, a gente faz a psicologia, a gente está se preparando para ser um profissional. E a gente consegue um distanciamento que seja importante para que a gente consiga assistir esse paciente empaticamente, mas sem nos envolver com o sofrimento dele. Até porque se eu entro dentro do sofrimento dele, eu já me confundo com ele. Então, eu preciso estar tecnicamente preparada, preciso estar em paz para fazer um bom atendimento. Então, eu diria que da mesma maneira que a gente faz no consultório, a gente faria dentro do hospital também. Né? E é claro que em determinadas situações, gente, a gente vai ficar mexida com algumas situações. Não tem como a gente passar impune por tudo, né? A gente está ali se relacionando. Quando a gente atende um paciente, há uma troca do paciente com a gente, então a gente também vai aprender com esse paciente, a gente também vai sofrer algumas consequências dessa relação profissional que se estabelece ali. Então, por exemplo, eu posso ficar muito sensibilizada com um sofrimento intenso, por exemplo, né, como aconteceu na Covid, né, dos pacientes ficarem isolados, sozinhos, quando eles mais precisavam de apoio, quando eles mais precisavam das pessoas. Então, assim, eu não atendi pacientes de Covid dentro do hospital, não estive na linha de frente, mas trabalhei na retaguarda e continuo trabalhando, dando supervisão e ajudando todo mundo que está na linha de frente. Então, assim, o que eu vi foi um sofrimento muito intenso dos profissionais de saúde também. Né? E eu estou falando não só de psicólogos, né? Eu estou falando de médicos também, de fisioterapeutas, de profissionais que estão na linha de frente e que viram o sofrimento o tempo todo. E não sabiam, como a gente não sabe ainda, né, qual é o estrago que a Covid pode fazer. Então, a gente já conhece algumas sequelas que foram muito graves, né, inclusive a morte, né, que levou à morte, e conhecemos algumas sequelas que vêm hoje, né, mais leves, porque está todo mundo vacinado, mas tem a sequela, pode ter a sequela, melhor dizendo, também, em relação a essa Covid que se pega de uma forma mais leve. Então, no consultório, eu tenho pacientes com sequelas, né, que estão sendo assistidos e a gente está fazendo um bom trabalho, mas tem sequelas. Então, assim, o que virá, né, futuramente, a gente ainda não sabe. Então, eu acho que essa questão de lidar com a demanda, né, se afeta o nosso emocional, a gente tem que estar preparado para não. O que não quer dizer que a gente tenha que ser insensível, tá, gente? Em hipótese alguma, não é isso. Né? Mas a gente tem que ser profissional para poder atender o paciente, atender a família. A terceira pergunta: lidar com a morte iminente faz com que o psicólogo fique mais frio ao pensar sobre o assunto? Não. Não, ou pelo menos deveria ser não. Né? Porque é muito importante, quando eu vou trabalhar com pacientes onde tem morte presente o tempo todo, que essa dimensão de vida e morte esteja trabalhada para mim. Então, a morte ela é tão natural quanto a vida. E se isso não está claro para mim, se eu não sinto dessa forma, talvez realmente eu precise primeiro, antes de trabalhar com o paciente em estágio terminal da doença, eu preciso primeiro vencer esse tabu da morte. Então, eu preciso ter essa dimensão bem trabalhada. Né? Só então eu vou estar preparada para lidar com os pacientes. Tá? Essa dimensão de vida e morte é muito importante.
Qual o nosso objetivo junto aos pacientes em fase terminal da doença? Então, eu fiquei pensando, né, qual que é o nosso objetivo, não só em relação aos pacientes em fase terminal da doença, mas em relação a todos os pacientes. Obviamente, não é a cura desses pacientes. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a tranquilidade do paciente, é a qualidade de vida do paciente. O paciente precisa ter qualidade de vida apesar da doença. Ele não é a doença, ele está doente. Né? E ele pode ter qualidade de vida? Sim, pode. O paciente em fase terminal da doença, ele pode ter qualidade de vida? Claro que pode. Se ele estiver em paz, se ele estiver bem, está ótimo. Está tendo uma qualidade, né? Até para poder ter uma qualidade de morte também. Então, é interessante quando a gente pensa nessas questões todas, né? Fazer uma reflexão em torno disso é fundamental. Qual que é o nosso objetivo, né? Exatamente esse. Uma outra pergunta seria: os atendimentos sempre são bem-sucedidos ou os pacientes têm resistência? Aí eu volto para vocês pensarem. Imagina você doente dentro de um hospital, sofrendo uma internação, e aí chega um psicólogo perto de você. Justo nesse momento parece tudo difícil. Né? O que vocês achariam? Eu imagino que todos gostariam. Né? Ter um psicólogo perto é sempre maravilhoso. Eu costumo dizer o seguinte, que psicólogo é o anjo bom dentro do hospital. Então, é aquela pessoa que não te dá injeção, não interna paciente, não pede exame invasivo, não te exige nada, né? Pelo contrário, né? O psicólogo te acolhe, o psicólogo te entende, o psicólogo te escuta. Então, assim, é sempre muito bem aceito o psicólogo dentro do hospital pelos pacientes, pelos familiares. É muito difícil um paciente não querer um atendimento. Isso pode acontecer? Pode. E aí a gente tem que respeitar. Tá? O que acontece? Às vezes o paciente realmente não acredita, ele não quer, ele não acha que tem necessidade. Tudo bem. Isso impede que eu faça a minha reflexão? Claro que não, né, gente? Eu vou sair dali e vou me questionar. O que aconteceu? Por que eu não consegui atender esse paciente? Eu não tive uma abordagem empática, eu não soube chegar perto do paciente, eu não soube falar com ele. Essa reflexão sempre cabe. Como sempre cabe eu perguntar se o paciente, se eu fiz um bom atendimento do paciente. Né? Isso a gente sempre faz, inclusive, no consultório. Então, é interessante, sim, que a gente pense nessas questões, né? A outra pergunta: qual a demanda mais trazida por pacientes hospitalizados e pelas famílias? Depende. A gente vai... É tudo muito individualizado. Né? E aí, repetindo uma frase que vocês ouvem durante toda a faculdade, é relativo. Tudo é relativo. Então, vai depender do paciente, vai depender da patologia, vai depender da família, né? Qual a demanda que eles trazem, pode ser uma demanda de sofrimento, né? de não conseguir lidar com a doença, pode ser de dificuldade em relacionar com os profissionais de saúde, pode ser uma dificuldade em relação à morte, uma dificuldade em relação ao tratamento. Então, essa demanda ela é muito relativa, eu não tenho como responder qual seria, né, uma demanda mais trazida. Porque realmente eu acho que não existe, né? É muito relativo mesmo. Depende da clínica. Se a gente pensar num paciente hospitalizado, da clínica médica, que entrou ali com, sei lá, uma dor de barriga e já melhorou, ele tem uma demanda completamente diferente de um paciente com câncer, de um paciente em fase terminal da doença, de um paciente neurológico. Né? Então, a gente vai ter que considerar aí as especificidades de cada clínica. Né? Cada uma vai trazer um paciente com uma demanda diferente, com uma patologia diferente, com uma gravidade da doença diferente. Né? No início da pandemia, as pessoas entravam em pânico quando falavam em Covid, porque morria todo mundo. Né? Se não morria, ficava sequelado, meses internados, para poder, no final, talvez nem sobreviver. Então, a gente teve vários exemplos, né? Muitas pessoas públicas vieram a óbito. Então, depende do momento, depende da patologia, vai depender de uma série de coisas, né? Uma outra pergunta: acredita que aqueles que saem do hospital após um longo período de hospitalização encontram dificuldades de se ressocializarem? Não.
Eu acho que a gente está tendo um problema de ressocialização agora com a pandemia, quando todo mundo ficou muito confinado, quando as pessoas fizeram a faculdade durante 2 anos online, né, começaram os estudos online, deixaram de frequentar, principalmente os adolescentes que precisavam do grupo, né, para se identificar, para poder caminhar, e não tiveram o grupo. Então, eu acho que essa dificuldade a gente teve na pandemia, não em relação às internações. Tá? Porque se a gente pensar numa situação normal de internação, sem pandemia, né, as pessoas recebem visitas, as pessoas têm acompanhantes, as pessoas... É mais uma parte da vida. Né? Com a pandemia ficou um pouco diferente. Né? Com a pandemia, nós tivemos aí restrições enormes. Cada vez que vem uma variante nova, proíbem visitas, proíbem acompanhantes, e aí só pode ter o acompanhante que é permitido legalmente, então dificulta realmente tudo. Né? Mas a gente não pode pensar nisso como generalizar se um longo período de hospitalização não vai apresentar essa dificuldade, não. Tá? Como a equipe multiprofissional entende o psicológico do paciente hospitalizado? Depende. Né? Hoje nós temos um reconhecimento da psicologia que é muito interessante, que há mais de 30 anos, quando eu me formei, não tinha. Então, assim, as pessoas hoje estão valorizando, estão entendendo que esse atendimento em grupo, né, junto, ele funciona muito bem. Então, o paciente ter onde conversar e conversar com alguém que realmente possa efetivamente ajudá-lo nos seus problemas emocionais, isso é muito bom. Então, eu tenho percebido que a equipe hoje, né, a equipe multiprofissional, ela está muito mais aberta, muito mais receptiva ao psicólogo. E isso tem sido uma conquista nossa a longo prazo, que é maravilhoso da gente ver. Né? Hoje, médicos querendo que psicólogos trabalhem de plantão no CTI, porque o paciente não tem hora para adoecer, então querem que também façam um plantão 24 horas. A gente tem visto muita coisa assim, importante que tem acontecido. E a própria exigência do SUS de ter psicólogo obrigatoriamente dentro de determinadas clínicas, né? Outra pergunta, acredita na importância do acompanhamento psicológico? Eu não entendi muito bem, assim, se acredita na importância do acompanhamento psicológico, talvez a pergunta estivesse se referindo à equipe, né? Se for a equipe, sim, acredita, claro que acredita na importância desse acompanhamento. Até porque quando percebem que a gente trabalha em conjunto, trabalha em prol do paciente, isso é destinado ao psicólogo exatamente a parte que não é destinada aos outros profissionais. Então, assim, o médico tem que dar conta do emocional? Não, ele tem que dar conta do paciente inteiro, mas ele, das especificidades, não. Essa especificidade é nossa. Né? A gente tem que dar conta dos problemas físicos do paciente? Não, a gente não estudou para isso. A gente não tem competência técnica para isso. Então, quando a gente trabalha em equipe, o conhecimento se agrega. É um conhecimento completando o conhecimento do outro, agregando conhecimento, né? E todo mundo conseguindo, então, se harmonizar para atender esse paciente enquanto um todo. E isso é fantástico, né? Como é possível estabelecer um vínculo com o paciente hospitalizado, sendo o hospital um ambiente tão invasivo? Não faz diferença. Né? Eu vou estabelecer um vínculo com o meu paciente, seja ele no consultório, seja ele no hospital, em qualquer lugar. Né? Eu não entendi muito bem o que seria um ambiente invasivo, então eu entendi como um ambiente mais hostil. Né? Talvez fosse mais fácil de pensar, né, psicologicamente, como que seria esse lugar. É muito tranquilo. Estabelecer um vínculo com este paciente, é o que a gente falou lá no início, né? Quando eu chego, o paciente já está muito feliz. Né? Teve até uma brincadeira que foi feita aí na internet, né, de ter um psicólogo para chamar de seu, e aí os pacientes tirando foto com os psicólogos e tal. É muito por aí, é esse reconhecimento. Né? Então, quando a gente chega e diz que é psicólogo, o paciente já está feliz. Poxa, alguém que vai me escutar. Né? Eu acho que é bem por aí, alguém que vai me entender, alguém que vai me ajudar. Então, a gente agrega na equipe, né, e consegue estabelecer um vínculo que é muito bom,
muito tranquilo. Quais as maiores dificuldades do psicólogo frente à atuação dentro do hospital? Bom, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta anteriormente, né? Mas, assim, qual seria essa dificuldade? Talvez o reconhecimento do nosso trabalho, que hoje está bem reconhecido, né? Eu acho que a gente teve muita dificuldade lá no início. Eu sou pioneira dentro da psicologia hospitalar aqui em Belo Horizonte, e, assim, as dificuldades foram inúmeras, né? Hoje já há uma exigência do psicólogo em determinadas clínicas, existem trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos, então a gente consegue aí um trabalho, assim, eu não sei se a gente poderia falar maiores dificuldades do psicólogo frente à atuação dentro do hospital, não sei, talvez o salário fosse uma dificuldade muito grande, eu acho que precisa realmente melhorar esse salário, eu acho que precisa reconhecer financeiramente, não só reconhecer o trabalho, não só reconhecer emocionalmente, mas reconhecer financeiramente, né? Qual habilidade você acredita ser necessária para que um psicólogo consiga atuar na psicologia hospitalar? Eu acho que a habilidade é estudar. Eu acho que tem que estudar muito. Se você fez psicologia para não estudar, desista. Né? Vocês vão estudar a vida inteira. Então, o que eu preciso para atuar bem dentro do hospital? Eu preciso me capacitar. Eu preciso me capacitar tecnicamente. Né? A psicologia não é bom senso. Né? A psicologia é técnica. Então, é claro que o bom senso, gente, cabe em todo lugar, né? Mas, assim, eu preciso ter uma técnica para embasar também as minhas colocações, para embasar a minha forma de atender, para embasar a minha forma de atuar ali naquele ambiente e até na minha forma de relacionar com os colegas. Então, eu preciso ter técnicas que vão me viabilizar fazer os atendimentos aos meus pacientes. Então, eu acho que... deixa eu voltar na pergunta que eu fechei. Então, essa habilidade, eu acho que seria isso. Seria adquirir essa técnica, seria eu estar estudando e me aperfeiçoando o tempo todo. É fazer a própria terapia, é fazer a supervisão. Né? A supervisão ela é fundamental. A faculdade ela te dá uma direção, mas ela não te dá tudo. Então, a faculdade ela vai nos dar a direção e nós vamos buscar esse conhecimento. Então, eu sempre preciso estudar muito mais do que a faculdade me oferece. Eu tenho quase 35 anos de formada. Eu estudo até hoje. Então, assim, eu acho que é fundamental investir em livro, investir em cursos, investir em supervisão, investir em terapia. Eu preciso acreditar na minha profissão e eu preciso investir nela para oferecer o meu trabalho com qualidade. Se eu acho que o psicólogo não é necessário, eu estou na profissão errada. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês é isso. Acho que também, deixa eu ver as horas, estamos no tempo aqui, eu respondo para vocês. Mas antes eu queria mostrar para vocês, só a título de curiosidade, os meus livros. Então, esse é o de Psicologia Hospitalar. Deixa eu ver se eu estou enxergando ele aqui. Deixa eu posicionar aqui. Esse é o de Psicologia Hospitalar, tá? Está na 3ª edição, já vou passar para a 4ª edição. É um livro que as pessoas gostam bastante, ele tem uma linguagem acessível. Os outros 2 que eu lancei o ano passado, este, Comunicação de Más Notícias, e esse, Bons Modos, Afabilidade e Cortesia, que, na verdade, eles se completam, esses 2 aqui, eles se completam. Então, é uma leitura que as pessoas também têm gostado, uma leitura agradável. Dizem que os meus livros são a minha cara, que quem me conhece é como se estivesse conversando comigo. Então, se um dia lerem, me conta se isso é verdade mesmo. E aí eu queria só disponibilizar para vocês os links aqui. Pode colocar aqui na conversa com o anfitrião? Pode, né? Então, aqui, pode, e aí a gente disponibiliza na nossa live lá do YouTube. Ah, que ótimo. A descrição. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, colar. Tirei o teclado de perto de mim aqui, ele está fazendo falta, peraí. Então, esse daí é dos livros. Deixa eu pegar o outro aqui. Aqui, se quiser fazer curso, supervisão, se quiser conhecer um pouco mais dos cursos, de tudo aqui também, vocês têm aqui o meu site e o meu Instagram. E, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. E o meu WhatsApp, né?
Não, antes deixa eu colocar também o meu endereço do blog. Às vezes nem sabe que a gente tem, né? Eu publico algumas coisas lá. E o meu canal no YouTube, que não tem muita publicação, mas se vocês puderem seguir, eu vou ficar feliz. Também. E eu vou disponibilizar para vocês também o meu WhatsApp. Então, me adicionem aí, né? O que precisarem, me sigam. Qualquer coisa, me mandar mensagem, que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. Tá? Pode disponibilizar os contatos todos, tranquilamente, é o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Bom, gente, queria agradecer a vocês o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, o que eu queria é que vocês me perguntassem, né, dúvidas que têm, se quiserem fazer mais alguma pergunta que não foi mandada para mim, porque eu pedi isso hoje cedo, e aí ficou meio corrido, né? Poxa, apertei a Rebeca aí. Eu não sei se a senhora respondeu, né? Mas vi que a senhora trabalha com crianças, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Vi que a senhora trabalha com crianças com câncer. Como foi o primeiro contato com esse público? Foi difícil? Nossa, foi há muitos anos, foi dificílimo. Eu chorei uma semana inteira, o dia inteiro. Eu ia para o hospital, atendia as crianças, todas em fase terminal, eu perdi todas as crianças, à exceção de uma, numa enfermaria grande, então, assim, uma enfermaria que tinha muitos pacientes, uma enfermaria de 200 leitos, dividida entre crianças com câncer e crianças cirúrgicas, e as nossas crianças morriam todas, isso há quase 35 anos. Então, assim, hoje isso não acontece mais, né? A medicina evoluiu muito, os estudos sobre o câncer evoluíram muito também, então a gente tem crianças aí que conseguem, né, passar pelo tratamento e conseguem ter uma vida normal. Mas no início, quando eu entrei, nossa, eu ficava muito deprimida, eu não entendia qual era o sentido daquilo. Então, na verdade, o que me incomodava muito era por que aquelas crianças estavam doentes. Isso era o que me incomodava mais. Né? O dia que eu descobri qual era o sentido de eu estar ali, ficou mais tranquilo para mim. Né? Porque a gente, quando começa no hospital, né, a gente quer ver as pessoas ficarem boas. E a nossa função dentro do hospital não é esta. Então, quando eu entendo que não estou ali para ver paciente curado, não estou ali para ver paciente indo embora, eu estou ali para assistir esse paciente, para ele ter qualidade de vida enquanto ele tiver vida. Então, quando a gente descobre o sentido, qual que é a minha função ali, fica mais fácil da gente lidar com a situação. Então, assim, na primeira semana eu chorei horrores, depois não. Agora, é claro, né, gente, que tem pacientes que vão mobilizar, quando morrem, a gente vai ficar chateado, a gente vai chorar. Claro que tem pacientes que vão mexer muito com a gente, da mesma maneira que acontece na clínica. Né? Então, isso a gente não consegue fugir. Né? Na relação terapêutica, há uma relação entre duas pessoas. Então, a gente não consegue ser tão neutro quanto a gente gostaria. Respondi, Rebeca? Respondido, professora. Eu não sei se a senhora saberia me falar, mas é uma pergunta minha, né? Como é que está sendo o processo de luto? Porque quando a gente, durante a pandemia, a gente teve meio que uma quebra aí de um processo de luto, né? Porque as pessoas não podem fazer o processo de luto em que a gente vai lá, vê o corpo, vela ele. Como é que está sendo esse processo aí? A senhora saberia Pois falar? agora melhorou um pouco, né? Já estão abrindo um pouco mais, então a gente tem velórios com mais pessoas do que eu tinha antes. No início da pandemia não podia nem ver o corpo. Então, assim, foi uma dificuldade enorme, porque as pessoas não sabiam se quem estava sendo enterrado era uma pessoa dela, era da família. Né? Então, hoje há o reconhecimento do corpo por um familiar. Então, um familiar vai junto reconhecer o corpo, o psicólogo acompanha, inclusive. Né? E o velório está sendo aberto para mais pessoas. Então, a tendência tem melhorado. O que a gente percebeu na época que começou a pandemia? Que o luto estava sendo muito difícil para todo mundo. Porque ele tinha sido todos aqueles rituais, eles foram quebrados. E os rituais são importantíssimos. Né? A gente fez um estudo, eu tenho um grupo de estudos também, e a gente fez, na época que começou a pandemia, a gente fez um estudo sobre essa questão do luto em todos os povos. Então, assim, como os indígenas estavam lidando com o luto.
foi uma situação muito delicada, porque a gente tem indígena que não enterra corpo. Né? E aí estavam enterrando os corpos dos indígenas, não podia enterrar. Então, assim, com a promessa de que eles poderiam exumar os corpos depois que acabasse a pandemia. Né? Mas, assim, para eles, desculpa, para eles ficava em aberto o luto, porque enquanto não fizerem, cumprirem os rituais da maneira que eles acreditam, né, isso não vai ser fechado. E a gente teve essa quebra, né? Nós tivemos um luto coletivo, né? De todo mundo entrar em luto pelas perdas, não só pessoais, mas perdas de outras pessoas, pelo número elevado de mortes. Então, nós tivemos um processo do luto mais complicado. Né? Não que ele se tornasse um luto complicado, mas eu digo assim, mais complexo. Né? Aí eu queria aproveitar e até falar, a gente está falando de luto, né? Que quando a gente fala em luto, a gente não fala em fases de luto, a gente fala em processo. Luto é processo, luto não é fase. Tá? Eu estou falando isso a propósito, porque tenho visto, não só na internet, mas em publicações, as pessoas citando Elizabeth Kübler-Ross como se ela falasse de fases do luto. Ela não fala de fases do luto. Pegar o livro dela, abrir, estudar o livro dela, ela vai falar em fases da morte. E fases da morte não são fases do luto. Nós estamos falando de coisas diferentes. Né? Então, é importante, esse processo do luto, ele foi modificado e a gente precisou se readaptar. Né? As pessoas precisaram se adaptar, readaptar, reestruturar, ressignificar. Porque, por exemplo, a gente não pôde participar de vários funerais, que eram importantes. Né? As pessoas morrendo em outras cidades e não podiam nem se deslocar. Né? As pessoas que estavam ali velando, né, o seu ente querido não tinham apoio. Né? Velava sozinho. Então, faltou essa rede de apoio. Aí começaram a fazer algumas coisas na internet, que foram muito interessantes. Então, começaram a filmar os velórios, começaram a filmar os enterros, para que os familiares pudessem participar daquele momento. Né? Acho que respondi. Eu vou empolgando, aí no fim eu não sei se eu acabei de responder. Ai, foi ótimo. A senhora também poderia falar um pouco mais sobre o seu projeto, Terapia ao Alcance de Todos? Como é que ele é o meu projeto social. Como é que é feito, como é que é realizado? Se a senhora puder falar um pouquinho mais. Nossa, esse projeto é assim, a realização de um sonho. Desde que eu me formei na faculdade, há quase 35 anos atrás, eu queria muito, eu queria muito ter um espaço para atender social. E eu nunca consegui. Então, assim, por mais que eu deixasse horários no meu consultório reservados para o atendimento social, nunca me chegavam os pacientes. Então, eu nunca consegui realizar o sonho. Quando entrou a pandemia, eu fiquei confinada. Então, eu entrei em confinamento logo no início de março. Então, eu entrei junto com todo mundo que entrou. E eu ficava assim, poxa, mas o que eu posso fazer pelas pessoas? Eu sabia que vinha um problema psicológico muito grande, que nós teríamos um problema grave de saúde mental, como vamos ter a partir de agora também. Né? Então, assim, eu já previa isso, né? Era fácil a gente entender que isso aconteceria. E eu fiquei pensando, o que eu podia fazer para ajudar as pessoas? Aí, quando veio a ideia, eu falei, vou fazer um projeto social para atender as pessoas que estão precisando, que perderam empregos, que não têm renda. Então, vou fazer um projeto social. E fiz um projeto gratuito, só que não deu certo. Né? O gratuito ele é muito complicado. Então, assim, os pacientes não tinham muito comprometimento. Né? Vinham, começavam, não é bem isso, largavam, não avisavam, e a gente ali tentando, e eu tive muita gente querendo trabalhar junto, tive uma equipe boa trabalhando junto, maior do que hoje. Então, o que aconteceu? Nós passamos a cobrar. Então, o paciente teria que pagar uma taxa que ele pudesse, que ele escolhia. Mas ele teria que arcar com a responsabilidade. Né? E aí a coisa funcionou muito bem. Nós já tivemos até hoje mais 300 inscrições no projeto. Né? Não temos 300 pacientes sendo atendidos hoje, obviamente, né? Porque pacientes vêm e vão, mas já tivemos muitas inscrições mesmo. E hoje a gente tem uma demanda muito boa, a gente continua atendendo, e os nossos pacientes, vários, né? Não foram todos, mas vários pacientes pediram que a gente mantivesse o projeto além da pandemia, achando que fosse acabar o ano passado.
né? E a gente já decidiu que a gente vai manter o projeto social independentemente da pandemia. Então, assim, a gente começou pela pandemia, mas nós vamos dar sequência e vamos continuar atendendo. Como que faz para participar do projeto? Aí a pessoa entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, me manda uma mensagem e eu passo para a pessoa todas as informações sobre o projeto e o link para inscrição. Aí a pessoa vai lá, se inscreve, põe os horários que tem, põe lá quanto pode pagar, disponibilidade de horário, etc. E aí a gente vai ver o que a gente consegue conciliar com os horários disponíveis no projeto. Esse projeto é a menina dos meus olhos, adoro. Maravilha, professora. Agora, uma pergunta, meio que dica, para quem vai começar a estagiar no hospital agora. Quais são as dicas da senhora? Estude, faça supervisão. Importante, primeiro, compre o livro da Elizabeth Kübler-Ross. É fundamental, sobre a morte ou morrer. Eu acho que esse livro é a nossa Bíblia, a gente precisa dele. Então, eu recomendo que comprem o livro. Eu recomendo que façam cursos. É importante fazer curso, porque quando você entra dentro do hospital e não tem um curso de psicologia hospitalar, a tendência é você fazer clínica dentro do hospital. E não é esse o propósito da psicologia hospitalar. Se fosse, não teria o nome psicologia hospitalar, seria psicologia clínica dentro do hospital. Psicologia no hospital. Então, assim, é muito importante saber essas diferenças de psicologia hospitalar para psicologia clínica. Qual é a maneira que eu tenho para abordar os pacientes, o que eu posso fazer. Então, nós temos várias situações dentro do hospital que a gente vai trabalhar, que são muito específicas do hospital, que a gente normalmente não vê, a gente não vai ver na clínica. E se a gente vê, é porque está trazendo uma questão do hospitalar para a clínica, que também pode ser trabalhada, obviamente. Então, por exemplo, uma situação de preparação para cirurgia, perda de membro, amputação de membro, paciente grande queimado, paciente neurológico, paciente oncológico, cada um tem a sua especificidade. E com cada um eu vou trabalhar de uma maneira diferente. Então, é fundamental que vocês estudem, façam cursos, comprem livros. Gente, tem que ler, tem que comprar livro. Eu costumo dizer, acho que não está dando para ver o tamanho da minha biblioteca aí. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, leu todos esses livros? Não, eu estudei. Então, assim, a gente precisa estudar os livros, a gente precisa ler muito. Gente, pelo amor de Deus, a gente não aprende psicologia em WhatsApp, não, tá? Porque eu vejo as pessoas perguntando nos grupos, gente, estou com um paciente assim, assim, assado, o que eu faço? Aí sempre tem alguém que quer responder para mostrar que sabe. Então, assim, pelo amor de Deus, não é assim que a gente trabalha. A gente precisa ser sério, levar a sério. Então, comprem livros. Adquiram livros. Tem muito livro bom, muita coisa boa, muito curso, muita live, Live também aprende muita coisa, não. Fica bem mais no superficial. É importante fazer curso. E é muito importante fazer a supervisão. Porque a gente, quando começa a trabalhar, a gente acha que a gente está acertando. E a supervisão é exatamente isso, é uma supervisão. Uma visão que vem de fora e uma visão que te possibilita uma outra visão daquele atendimento. Muito obrigada. Pergunta mais, que eu sou empolgada. Pelos seus esclarecimentos. Na verdade, a gente gostaria de saber o nome do livro que a senhora acabou de falar, que é da Elizabeth. Que a gente sobre a morte ou morrer. Sobre a morte, sobre a morte ou morrer. Alguém mais? Elizabeth. E o meu, Lógico, o meu também eu indico, tá, gente? O meu é muito bom, o livro, o povo gosta, ó. Dá uma escuta da aula. Uhum. A gente já pegou os links, a gente vai dar uma olhada depois, sim. Eu vou pegar esse gancho do que a senhora falou sobre a supervisão, o preparo. Eu tinha até escrito uma pergunta, mas acho que acabou ficando ali escondida, sobre a preparação. Eu perguntei se a senhora achava que tinha alguma preparação especial a ser feita, mas eu acho que já ficou bem claro que é o estudo mesmo, essa questão, e a prática também deve aprimorar muito, né? O que a senhora diz sobre isso? E foi uma coisa boa que você perguntou, que você trouxe. Quando forem fazer os cursos, quando forem fazer a supervisão, tem que ser com quem tem a prática. Tá? Então, assim, só a teoria
né? A prática, ela ilustra a teoria. A teoria, gente, não é desvinculada da prática, tá? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, nossa, a prática é tão diferente da teoria. Na psicologia não é, não. Tudo que a gente vê na teoria, a gente vai aplicar na prática. Mas é importante que se tragam, que se traga exemplos, que se contextualize, né, aquela teoria. Então, é muito importante que vocês estejam com pessoas que realmente trabalharam ou trabalham dentro da psicologia hospitalar. Né? Hoje eu não trabalho dentro do hospital mais, né? Eu acho que o pessoal da minha idade, quase nenhum. Aliás, nós todos estávamos na retaguarda, nenhum de nós na linha de frente. Né? Mas todos na retaguarda, era o que a gente podia fazer, porque a gente estava confinado. Então, assim, essa experiência, ela é fundamental. Né? Estar com quem tem a experiência. Toda a área, né? Toda a área é importante. Respondi? Respondido, sim. Então, tá bom. Então, Obrigada. Pergunta mais, eu gosto. Até agora, não, assim, pelo que a gente conversou nesse momento, não me veio mais nada, mas muitas dúvidas foram sanadas ao longo da aula, assim, com certeza. Ai, que bom. Ó, tem se vocês não quiserem, assim, às vezes não tem o horário, não é um bom horário de fazer curso comigo e tal, mas, assim, eu tenho um grupo de estudos que pode interessar vocês, o encontro é uma vez por mês. É muito legal, a gente já está no tema 6, então, assim, a gente escolhe uns temas e vamos estudando, né? Atrasou um pouco, porque na pandemia eu dei uma parada, e o nosso tema agora, o tema 6, é sobre CTI. Então, a gente está estudando tudo sobre CTI. Né? Deixa eu só abrir aqui, que eu vou falar até para vocês o que é, só para vocês verem que, assim, tem algumas coisas que são muito interessantes da gente participar. Aí, se vocês falarem comigo assim, não, Suzana, monta um grupo de estudo sobre não sei o quê, eu monto. Eu faço o que vocês quiserem. E isso é muito legal, porque, assim, eu vou atendendo as demandas, né? E as demandas, é claro que nem sempre são iguais, né? Deixa eu só abrir aqui, que eu quero só falar para vocês, por exemplo, aqui, ó. O que a gente vai estudar, a gente começou, já tivemos um encontro. Então, atuação... Peraí, não abri errado. Não, peraí. Não... Uai, gente... Não estou achando o arquivo. O que aconteceu? Meu arquivo sumiu. Não, estou abrindo errado mesmo. Aqui, ó, esse grupo de estudo, tema 6, por exemplo, a gente está estudando o psicólogo no CTI geral e COVID, efeitos psicológicos na intubação, morte na UTI e CTI, família diante da terminalidade do paciente de UTI, estresse do psicólogo que trabalha no CTI, pacientes com sofrimento mental no CTI. Então, assim, vai ficando mais, como que se diz, mais... A gente vai afunilando mais no grupo de estudo. Né? Aí depois, dê uma olhadinha lá, eu acho que no meu site tem todos, tudo. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito vocês. Professora, e atendimento, na verdade, com pacientes em coma ou desacordados? Como é que é o atendimento? Talvez até mesmo mais como familiar, tentando amenizar um pouco aí, ou tentar fazer ele entender esse processo do coma ou desacordado. Pois é, a gente atende o paciente em coma. É lógico, quando a gente fala assim, que a gente atende o paciente em coma, a gente não está escutando o paciente falar. Né? Então, assim, o que a gente escuta desse paciente é o sofrimento dele ali. Então, o que acontece com o paciente que está em coma? O que acontece com o paciente sedado? O paciente que fica muito tempo dentro do CTI, né? Ele vai fazer uma confusão mental entre o que é verdade e o que não é verdade, o que é onírico, o que não é onírico. Então, ele mistura a realidade com os delírios que ele possa ter ali dentro em função da internação. Então, como que a gente atende paciente em coma? Eu vou chegar perto desse paciente e vou explicar para ele o que está acontecendo. Claro, gente, de uma maneira sempre mais romanceada. Então, assim, você está internado porque precisou, porque passou mal, está sendo tratado. Você vai esclarecendo para ele o que está acontecendo com ele. Né? Então, tem uma fala até do Zorskis, que é um psicanalista argentino, que ele conta no livro dele que ele atendia um paciente em coma, então ele chegava ali, ele sentava, ele conversava com o paciente, segurava na mão do paciente,
e ia embora. Não tinha um diálogo, mas ele estava ali, pronto para poder ajudar, acolhendo o paciente, mostrando para o paciente que ele estava ali. Quando esse paciente acorda e que ele vai ter alta, ele conta para o psicanalista que tinha um sujeito que estava com ele, que ele não sabia quem era, mas que era uma pessoa que tinha ajudado muito, que tranquilizava, passava paz. Então, assim, olha só que interessante. Tem muito relato, né, gente? Sou eu chegar, eu atender, eu conversar com esse paciente, explicar para ele que eu estou ali, que ele não está sozinho, né? E explicar para ele o que está acontecendo, posicionando o paciente dentro daquele contexto. Tá? E aí eu vou deduzir o que poderia, né? Eu falo por ele, né? Então eu vou deduzir o que poderia, o que eu gostaria de saber se eu estivesse naquela situação. O que eu gostaria de receber? Né? Com certeza eu gostaria de receber visita, com certeza eu gostaria que alguém pegasse na minha mão. Eu gostaria de sentir que não estou sozinha naquele momento mais difícil. É um trabalho muito lindo, viu, Rebeca? Não é uma coisa tão fácil. Hoje está mais tranquilo, porque as pessoas estão trabalhando mais dentro do CTI. Então, assim, a equipe multiprofissional tem aceitado isso de uma forma muito tranquila. Antigamente, achava que a gente era meio doidinho, né? Falava assim, está conversando com o paciente em coma. E o que a gente vê também é o resultado, tá? Tem pacientes que reagem. Né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente em coma, que eu orientei a mãe a conversar com a criança. A mãe chegava, sentava e ia embora. Sentava e ia embora. Era uma pré-adolescente. A mãe chegava, sentava e ia embora. E a criança em coma. Né? A pré-adolescente com 11 anos e pouco. Quando foi onde eu conversei com a mãe, né, da dificuldade que ela tinha em conversar com a filha dela naquela situação. E a mãe começa, então, ela se dispõe a conversar com a criança. E me pede, eu estou junto, ela me pede para estar junto, eu estou ali. E aí ela segura na mão da criança, conversa, fala, filhinha, mamãe está aqui. A criança chorou. Né, desceu uma lágrima. Na hora que desceu uma lágrima, essa mãe tirou a criança e levou para casa. Né? Então, assim, ela estava num coma que não apresentava resultado. A mãe pegou a criança, assinou o termo de responsabilidade, que na época, né, precisava assinar realmente, e ela pôde levar para casa. E ela falou comigo, ela falou, eu vou cuidar da minha filha em casa, eu vou cuidar da minha filha. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa orientar também os familiares, que às vezes acham que não se sentem confortáveis de conversar com quem não está respondendo, né? Mas é um trabalho lindo, 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 lindo. Isso dentro do CTI acontece demais. Isso que eu ia falar agora, que é muito lindo, né? Nossa, olha, eu sou uma pessoa suspeitíssima para falar de psicologia hospitalar. Então, assim, eu até brinco e falo assim, gente, falam que paixão é uma coisa que passa, né? Eu não entendo, não, porque eu tenho quase 35 anos de paixão pela psicologia, então... Como a senhora falou, dessas várias emoções, né? Como lidar com o medo de hospital para quem vai fazer o estágio hospitalar. Como assim, medo do hospital para quem vai fazer estágio hospitalar? O estágio não é opcional? Normalmente é obrigatório, professora. Dentro do hospital? Jura? Você tem estágios obrigatórios dentro do hospital? Dentro do hospital. Você não pode escolher onde você quer fazer o estágio? Isso para mim é novidade. Que eu saiba, sempre foi assim, gente. Alguém é diferente? Nossa, pois eu conheço milhares de pessoas que brigam pelo estágio no hospital e não conseguem. Porque é um estágio extremamente disputado, né? E as pessoas acabam tendo que fazer opção entre hospitalar, clínica, escolar, empresarial, etc. Bom, mas enfim, então vamos responder a sua pergunta. Né? O que fazer para lidar com isso? Enfrenta, Rebeca, vai lá. Enfrenta. Precisou, desorientou? Manda uma mensagem para mim, resolve o problema. Né? Não existe motivo, né? Assim, eu fico pensando, qual seria o seu medo de entrar dentro do hospital? É de não dar conta? É de pegar Covid? Qual que seria o seu medo? Bom, o meu... Na verdade, eu não tive nenhum problema quando eu fiz estágio hospitalar. Essa, na verdade, foi uma pergunta que a gente teve no chat. Mas eu acredito que seja por causa do ambiente, né? É um ambiente que eu diria
pesado emocionalmente, porque as pessoas estão ali doentes, né? Não é um ambiente que passa muita alegria, por assim dizer, muito alto astral. Não, muito pelo contrário, é muito insalubre mesmo. Eu acredito que seja por causa disso. Tá, então aí o que a gente tem que ver? A pessoa precisa entender, né? Agora eu entendi que a pergunta não era sua, né? Até porque eu me lembrei que você já se formou. Aliás, parabéns, né? Rebeca está aí entrando na área, vai ser muito feliz. O que acontece? Para você trabalhar dentro do hospital, você tem que estar preparado e querer trabalhar dentro do hospital. Né? Não é uma coisa tão simples, você fala assim, agora você vai lá e faz. Qualquer lugar que a gente chegue pela primeira vez vai gerar uma insegurança muito grande. Essa insegurança ela é minimizada quando eu estudei o suficiente para poder encarar aquele desafio. Isso vai diminuir o frio na barriga? Vai um pouquinho, não vai eliminar, mas vai diminuir um pouco o frio na barriga. Se você tem um supervisor, vai diminuir mais um pouco ainda esse frio na barriga, porque você sabe que tem para onde correr. Então, assim, o que precisa? Que a pessoa trabalhe com ela nesse ambiente insalubre onde ela vai estar. É o que a gente tem feito hoje com todos os profissionais de saúde que estão trabalhando em relação ao Covid, que estão dentro do hospital, trabalhando sobrecarregados. Tá? Nós tivemos muita gente saindo do hospital, então as pessoas se desligaram dos trabalhos porque não aguentavam mais. Nós tivemos uma demanda muito maior do que o número de profissionais que tinha para atender, principalmente intensivistas, e houve uma sobrecarga, as pessoas não conseguiram tirar férias. Né? Então, agora as pessoas estão conseguindo, agora psicólogos estão conseguindo sair de férias, mas eles não estavam saindo, ficando todo mundo direto. E hoje a gente tem um outro problema que é muito sério, porque esses profissionais estão esgotados, estão extremamente cansados, e hoje nós temos internações dentro de CTI por negacionistas. Então, pessoas que não tomaram a vacina. As pessoas que tomaram a vacina, 80% delas conseguem passar pela patologia, pela Covid, sem complicação. 80%. Né? Então, nós temos hoje, na mesma proporção, 80% das pessoas que estão internadas no CTI não tomaram vacina ou tiveram uma imunização incompleta. Então, isso... Né, outro dia uma aluna virou para mim e falou assim, Suzana, o que você acha? Eu pergunto se a pessoa tomou vacina. Eu falei, de jeito nenhum. Você vai ter uma antipatia dessa pessoa que você não vai conseguir atender. Você vai ficar com raiva da pessoa. Aí ela falou comigo, é exatamente isso que a gente sente mesmo, a gente fica com raiva. Claro, a pessoa está lotando o CTI por uma negação da ciência. Né? Então, é uma coisa muito delicada, é um assunto muito delicado. Né? Precisa gostar para estar ali dentro, sem dúvida alguma. Imagina você trabalhar num lugar desse sem gostar. No início da pandemia, né, minhas supervisandas me perguntavam, Suzana, eu devo atender Covid? Eu falei, é claro que você tem que atender Covid. Mas e se eu me contaminar? Eu falei, o risco que você está correndo. Mas tem que atender. São exatamente os pacientes que mais precisam, são estes neste momento, que eles nem receber visita não recebiam. Muitos morreram sem se despedir da família. Porque essa questão de tablet, de fazer chamada de vídeo, ela veio depois. Quando a gente foi precisando realmente criar novos recursos para possibilitar os pacientes estarem em contato com os familiares, mas isso veio depois. Então, nós tivemos alguns casos no início que não viram o corpo, não se despediram do parente, receberam a notícia sim. Precisa gostar, né, Rebeca? E precisa trabalhar as questões pessoais que interferem diretamente também nesse atendimento dentro do hospital. Com certeza, professora. E é com essa resposta maravilhosa da senhora que a gente encerra a nossa primeira live da nossa Liga de Psicologia da Saúde Hospitalar. Gostaria... Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu adorei participar, adorei ser a primeira, me senti muito honrada, né, de poder dar a minha singela contribuição aí para vocês e me coloco realmente à disposição para o que precisarem. Depois, Rebeca, manda o link do vídeo para eu assistir a mim mesma. Sim, senhora, professora. Muito obrigada pela presença de todo mundo e uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.